Oi pessoal, então vamos para a nossa aula da Escola da Inteligência, certo? Vamos rever então o que nós vimos lá na última aula, né? Então lá nós vimos sobre duas armadilhas da mente, foi o conformismo e o coitadismo. Então a nossa mente, ela acaba nos pregando várias peças, né? Ela acaba nos aprisionando em armadilhas, que são aqueles pensamentos que não deixam a gente se libertar, não deixa a gente ser feliz, né? Então ela nos aprisiona e isso pode nos adoecer, pode causar, pode ter muitos perigos, né? Então ela pode causar a morte. Pois é, pessoal, parece que não é tudo isso, né? Mas a nossa mente, ela é muito importante e ela é muito poderosa, tá? Então, se nós não estamos bem mentalmente, nós não conseguimos reagir bem às situações e não conseguimos ficar bem, tá? Então ela pode ocasionar depressão, a pessoa não vê mais graça nenhuma em nada, tá? O uso de drogas, tem muitas pessoas que acabam usando drogas para tentar fugir do que a mente traz, dessa prisão da mente. Então, por isso que é importante a gente estar sempre trabalhando os nossos sentimentos, conseguir entender o que estamos sentindo, conseguir saber como lidar com as situações, tá bom? Porque se a nossa mente não tá bem, nada vai ficar bem. Então, nós vimos então sobre o conformismo e o coitadismo, que são dois exemplos de armadilha que a nossa mente acaba ficando preso, né? Então, o que é o coitadismo? É ter pena de si mesmo, né? Estar sempre, ninguém gosta de mim, eu não sei fazer nada, coitada de mim, né? Então, sempre estar com dó, sentindo pena de si mesmo, tá bom? Aí o conformismo é você estar ali naquela situação, mesmo que você não goste, você está acomodado. Se tá ruim, não vai melhorar mesmo, fica assim, fazer o quê? Né? Então você tá sempre ali, não reagir, mesmo que você não goste da situação, então você está acomodado, certo? Então, essas foram as armadilhas que nós vimos. E hoje, então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre como reagir a essas armadilhas. Lembram que existe o código que é para combater essas armadilhas, para não ficarmos reféns dessas armadilhas da mente. Então, hoje nós vamos falar sobre esse código. Então, vai ser a nossa aula 3 da lição 2 lá do nosso livro, tá? Então, lá na página 58 começa a nossa aula 3, que vai falar sobre o eu como administrador dos pensamentos. Gente, mas o que é eu? Vamos relembrar o eu? Nós também já conversamos sobre o eu. Então, cada um de nós tem o eu. O que é o eu? O eu é a nossa consciência, né? Então, lembram que o livro nos trazia a figura do rei ou da rainha, que eles eram o exemplo do eu, né? Então, um rei, uma rainha, eles não têm que governar uma nação? Tem, né? Como o presidente também governa. Então, o nosso eu é como se fosse o nosso rei aqui da nossa cabecinha, tá? Ele que governa, ele que vai tomar as decisões. E a gente precisa saber como usar o nosso eu, tá bom? Porque, gente, o nosso eu, ele precisa estar saudável. Ele é consciente para nos livrar dos problemas, tá bom? Porque se a gente tem a armadilha e o nosso eu, ele não está muito bem, então como que ele vai combater essas armadilhas, certo? Lembra que existe o eu frágil e o eu fraco, tá? Que nós já vamos falar sobre isso de novo, beleza? Então, gente, lá na página 59, então, a turminha está conversando, certo? E aí nós começamos então com o João Antônio se expressando, falando de como ele se sentiu quando eles quase caíram na armadilha. E nós temos como resposta, então, o Léo. Olha só o que o Léo fala.
Ai, ai, deixa de exagero, João Antônio. Nem precisa desse dramalhão todo. Então, vejam como que o Léo reagiu ao sentimento do João Antônio. O que vocês acham disso, pessoal? Vocês acham que é válido isso? Vocês acham que foi um dramalhão também? Vocês acham que o Léo tá com a razão? Vocês acham que o Léo também tá com a razão da forma como ele reagiu a esse sentimento do João Antônio? Se fosse vocês no lugar do João Antônio e alguém falasse a mesma coisa que o Léo falou, o que vocês iam achar? Como que vocês iam se sentir? Então, lembra que nós, desde o começo do ano, a gente vem conversando sobre a empatia. Será que o Léo, ele usou da empatia aqui? Então, o que ele estava? Ele estava menosprezando esse sentimento do João Antônio, certo? Talvez pro Léo pode não ter sido tudo isso realmente, né? Talvez ele então nem tenha se importado muito, para ele foi uma situação que passou. Mas pro João Antônio foi diferente, certo? Então, menosprezar essa situação, certo? Desvalorizar esse sentimento dele foi bacana, pessoal? Mesmo que você não concorde, você desvalorizar o sentimento do outro, será que é certo? Lembra que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, mas que pra gente não tenha sido da mesma forma, não tenha sido importante, a gente tem que valorizar o ponto de vista do outro, tá bom? A gente tem que valorizar, tem que considerar, tá? Porque talvez a gente também não tenha parado para pensar da mesma forma que a outra pessoa, tá bom? Porque se a gente menosprezar também, a gente acaba restringindo essa capacidade de expressar, tá bom? Então ele acaba trazendo problemas emocionais e intelectuais, tá? Tanto para quem disse ou para quem acabou repreendendo. Como a gente vê ali o professor Corujão alertando o Léo, tá certo, pessoal? Então, devemos sempre tomar cuidado como a gente reage quando as outras pessoas acabam se expressando, tá? Então, ali a turminha continua conversando e eles então começam a falar sobre o código, certo? Então, que o código é o quê? É o eu como administrador dos pensamentos, tá? Então, o professor Corujão, ele propõe ali uma dinâmica para a gente entender sobre esse código, tá? Essa forma de combater as armadilhas, certo? E ali, então, lá na página 63, nós vemos um pouquinho mais eles conversando sobre esse código. Eles começam a falar então sobre o eu frágil e o eu forte. Então lembra que o eu frágil é aquele eu que ele já não tem mais aquela capacidade de superar, de agir, tá bom? Então, se tem alguma situação triste, ele continua triste, né? Lembram lá dos soldados falando falando só tendo aqueles pensamentos negativos? Então você não vai conseguir, você não sabe. Então a pessoa já tá para baixo. Vem esses pensamentos negativos, ela fica mais para baixo ainda, certo? Aí vem uma situação de repente feliz, né? Então vamos usar o exemplo aqui, agora que nós estamos nesse momento de isolamento social. Não podemos ir para a escola, não podemos brincar na rua, não podemos brincar com o vizinho, temos que ficar só isolados em casa. Então é um momento bastante crítico e isso mexe bastante com a nossa mente, não é verdade? Então, nós já estamos lá com o eu frágil, né? Vamos dar um exemplo, estamos com o eu frágil. Mas daí surge uma oportunidade da gente conversar, né? O exemplo é a nossa reunião online. Então, mesmo aquela reunião, mesmo conversando, quando a gente está com o eu frágil, nem aquela situação vai agradar, vai animar, né? Então, tá participando, mas ainda tá
triste, certo? Então não consegue reagir. Então o eu frágil, ele não consegue reagir nem com as coisas positivas e nem com as coisas negativas. Mas e o eu forte? Então o eu forte aqui nesse exemplo do isolamento social. Ai, é triste não poder brincar com os colegas, não poder ir para a escola, não poder ir para o shopping, para o cinema, mas tudo bem, é só um momento, vai passar. Vamos aguardar, né? A gente fica triste, mas a gente entende e vai passar. Beleza. Aí, então viu, ó, esse eu tá reagindo a situações negativas, né? Não pode ir pro shopping, não pode ir ao cinema, não pode conversar com os colegas, brincar, mas tá reagindo bem, vai passar. E numa situação positiva, como aquele nosso encontro virtual, oi galera, nossa, que bom encontrar vocês. Então vejam só, ele reage positivo também nessa situação. Então ele reage positivo tanto em situações que deixam a gente para baixo, quanto em situações que deixam a gente para cima, tá? Então ali na página 64, o Kaká, ele fala sobre uma forma de combater, de nos proteger, certo? Dos pensamentos negativos, que é o DCD. Mas o que é DCD? Vocês já ouviram falar? Quem aí sabe o que é? O que isso significa, pessoal? Então, ali na página 65, nós vemos uma explicação sobre o que é esse DCD e nós vemos um exemplo, né? Então, o que é o DCD? O D significa duvidar do pensamento, tá? Então, quando vem aquele pensamento negativo, duvide dele. E, consequentemente, critique, né? Que significa a letra C. Então, criticar, critique aquele pensamento, aquela atitude, tá bom? Então, aquela maneira de agir. Mas não é para criticar nos outros, tá bom, pessoal? É para criticar nós mesmos. Então, criticar o nosso pensamento, a nossa atitude, a nossa forma de agir, tá bom? E o último D é determinar. Então, determinar o que eu quero, o que eu desejo ser, tá bom? A minha felicidade, a tranquilidade. Então, dessas três forminhas, se nós agirmos dessa forma, então nós conseguimos combater as armadilhas da mente, tá bom? Então, ali ele usa um exemplo de ninguém gosta de mim. Então, vamos usar essa técnica do DCD. Então, quando surge esse pensamento, ninguém gosta de mim, o que a gente faz? Primeiro, qual que é a letra D? Duvide. Então, vamos duvidar desse pensamento. Será mesmo que ninguém gosta de mim? Criticar essa ideia. Então, a letra C, né? Critique essa ideia. Ninguém gosta de mim? Será que é isso mesmo? E aí nós temos a terceira letra, né? Que é a letra D. Determinar. Então, eu vou determinar que eu sou importante sim, tá bom? Que as pessoas gostam de mim sim. E esse pensamento não vai me deixar escravo dessa negatividade, certo? Então, pessoal, quem não leu ali na página 65, leia, tá? E nós vamos ver então a dinâmica que o professor Corujão falou. Então, nós temos lá na página 67 uma situação exemplo, tá? Então, nós temos ali o rei e ele está... Aí surge aquela situação, problema, né? Será que eu devo ir à escola amanhã? Aí vem os pensamentos negativos. Pra que ir à escola? Você não vai aprender nada mesmo. Você não tem capacidade para nada mesmo. Por que precisa ir à escola? Então vejam só, veio a situação problema e junto veio 3 pensamentos negativos. Então, como que a gente pode reagir a esses pensamentos negativos, né? Usando o DCD. Então, pensem lá como que a gente pode reagir a isso, tá? Então, lembre de duvidar desses pensamentos, de criticar esses pensamentos e de determinar o que você deseja, tá bom? Então, gente, ali na página 68, ele traz como fazer isso. Então, vamos lá, duvide dos seus pensamentos. Será que esses pensamentos são saudáveis?
Sempre quando, então, vocês tiverem esses pensamentos negativos e agora que vocês forem fazer essas situações, problemas, pensem nisso, tá? Então, vamos lá, ó. Duvide dos seus pensamentos. Será que esses pensamentos são saudáveis? Será que esses pensamentos me fazem bem? Por que esses pensamentos ruins estão surgindo? O que eu irei ganhar? Ou o que irei perder? Se dar atenção a esses pensamentos, então aqui nós temos o duvidar. E a segunda, então, que é criticar. Critique os seus pensamentos. Esses pensamentos querem me afastar de algo que eu sei que vai ser necessário para minha inteligência. Esses pensamentos, além de não me ajudarem, podem me fazer cair numa armadilha. Se eu acreditar nisso, posso começar a sentir pena de mim mesmo, caindo na armadilha do coitadismo. E se acredito nisso, acabo me conformando e me tornando conformista, achando que realmente sou assim e não posso modificar. E o terceiro D, então, que é o determinar, né? Então, determine o que fazer com os seus pensamentos. Esses pensamentos não vão me controlar. Eu determino que sou inteligente e que tenho capacidade para realizar todas as minhas atividades como melhor que a de mim. Eu decido que vou contra as coisas negativas, como a preguiça, a falta de alegria, a falta de disposição, a falta de vontade que esses pensamentos estão me trazendo. Eu decido que vou realizar o que preciso realizar, enfrentar as minhas dúvidas e trabalhar para ser cada vez melhor. Eu determino que acreditarei mais na minha capacidade e na minha inteligência. Eu determino que enfrentarei minhas dificuldades e conseguirei minhas tarefas de maneira correta. Então vejam lá, pessoal, aqui há várias formas de pensar que vão nos ajudar a enfrentar os problemas. Vejam só que legal. Então vocês vão usar essa técnica para vocês responderem, para vocês resolverem as situações, problemas e enfrentar os pensamentos negativos, tá? Então nós temos ali a situação 1, tá bom? Deixa eu pegar aqui o livro de vocês para vocês verem. Então aqui nós temos a situação 1, estão vendo que o rei e a rainha, o balão está em branco. Então vocês vão escolher uma situação, problema e vão colocar aqui. Vão colocar então os pensamentos negativos que essa situação, problema pode ter e depois aplicando a técnica então do DCD, pensando em tudo isso aqui, vocês vão ver de que forma vocês vão reagir a essa situação, tá bom, pessoal? Então, vou colocar aqui. Então, galera, tem duas situações, problemas para vocês, tá? E para ajudá-los nessa tarefa, eu vou deixar então algumas sugestões do que vocês podem, qual a situação, problema vocês podem resolver, tá bom? E os pensamentos negativos. Vocês podem usar esses exemplos que eu vou dar, mas se vocês quiserem usar outro exemplo também, vocês podem usar, tá bom? Sem problema, tranquilinho. Usem a criatividade de vocês, que vocês são muito capazes, tá? E para dar um up, para dar uma animadinha em vocês, lá na página 72, ali então ele traz uma curiosidade sobre Abraham Lincoln. Vocês já ouviram falar sobre esse homem? Então, pessoal, esse homem, ele foi quem? Ele foi presidente dos Estados Unidos, tá bom? E, gente, ele tentou várias vezes, ele enfrentou várias derrotas, até que finalmente ele conseguiu, tá? E olha só, um fato importante que ele conseguiu foi o quê? Foi a liberdade dos escravos lá nos Estados Unidos, tá? Então vejam só, ele não ficou preso ao coitadismo e nem o conformismo, porque se ele ficasse, né? Então, eu não consigo vencer,
eu não vou conseguir ser presidente. Se ele ficasse preso nisso, ele realmente não conseguiria. Mas ele ficou. Como que ele reagiu a essas derrotas, aos pensamentos negativos? Viram só que o eu forte dele mostrou as caras e ele não ficou preso nas armadilhas até que ele finalmente conseguiu o objetivo dele. Então vejam só, pessoal, nada é impossível, basta que nós queiramos e deixemos o nosso eu forte dominar, tá? Então, por isso então que nós temos que estar sempre trabalhando o nosso eu, tá, galerinha? Então é isso, façam aí essa dinâmica, certo? Que daí lá na outra aula nós vamos fazer uma dinâmica com a família, certo? Então é isso, pessoal. Beijo e até a próxima.